tradição. Certo é que a Maria de Cleofas, uma tradição que diz que o Cleofas era irmão de José, é verdade. Obrigada, padre. E que os filhos da Maria de Cleofas seriam Primo de Jesus. irmãos de Jesus, no sentido de que eles eram sobrinhos do pai de Jesus, do José, né? José é chamado pai de Jesus nos evangelhos. Aliás, José não é chamado pai de Jesus, mas Jesus é chamado filho de José nos evangelhos. No evangelho segundo Mateus, segundo Lucas, segundo João, eles tratam Jesus como filho de José. Obrigada. Vou mostrar aqui o santuário para vocês, né? Vamos começar. A gente pode começar? Pode sim, padre. Nós tínhamos falado do Bom Pastor, não era? Foi, exatamente. Temos Jesus que fez referência justamente ao... Era o encerramento do episódio do cego de nascença, não é isso? Isso. Uhum. E termina falando dele que tem o poder de fazer ver os cegos. Então, hoje vamos fazer uma oração inicial um pouquinho diferente, mas não tanto. Vamos escolher um salmo, porque os salmos são orações. Então, vamos ver o salmo número 15 da Bíblia. Com a Bíblia na mão. É o número 15 da Bíblia hebraica e o número 14 da Bíblia grega. É o salmo que é bastante conhecido, porque diz assim: Senhor, quem morará em vossa casa e em vosso monte santo habitará. Aí a gente conclui todo mundo com glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O salmo diz assim: Senhor, quem pode hospedar-se em tua tenda? Quem pode habitar em teu monte sagrado? Quem anda com integridade e pratica a justiça, fala a verdade no coração e não deixa a língua correr. Em nada lesa seu irmão, nem insulta o seu próximo. Despreza o ímpio com o olhar, mas honra os que temem o Senhor. Jura com dano próprio, sem se retratar. Não empresta dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age deste modo jamais vacilará. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A imagem aqui aparece no espelho, né? Deve ter um jeito de mudá-la, mas eu não sei como é que faz. Só quero, porque hoje Jesus vai estar no templo, na passagem do capítulo 10, e este salmo também fala do templo, né? Porque ele diz assim: quem pode hospedar-se na tua tenda? A tenda de Deus é o seu santuário, é o seu templo. E ele diz: quem pode habitar em teu Monte Santo? O Monte Santo de Deus é a colina sobre a qual o templo está construído. É o Monte Sião. É a morada de Deus. Que também prefigura, de certo modo, estar sempre com Deus, né? E aí, então, o próprio salmista, ou o próprio Deus, responde à pergunta do salmista, porque o salmista pergunta a Deus: Senhor, quem pode hospedar-se na tua tenda? Quem pode habitar em teu monte sagrado? Que nos faz recordar o santuário e a companhia constante de Deus, sua tenda e seu monte sagrado. E Deus responde para o salmista: quem anda com integridade, pratica a justiça, fala a verdade no coração, não deixa a língua correr solta, não lesa o seu irmão,
não insulta o seu vizinho, despreza o ímpio, mas honra os que temem o Senhor, sustenta o que prometeu mesmo com dano, não empresta dinheiro com usura e também não aceita suborno contra as pessoas inocentes. Quem age assim jamais vacilará. É interessante a resposta que Deus dá, né, neste salmo, mostrando que aqui não tem nenhuma alusão à prática religiosa no sentido estrito, ritual, né? Aqui o salmo faz alusão à ética, à prática da vida, porque o primeiro culto que se oferece a Deus é a própria vida. E o que torna, então, a pessoa apta a estar na morada de Deus, no seu templo santo, no seu monte santo, é praticar todas essas coisas, né? Desde a prática da justiça para com Deus, até a prática da justiça para com o próximo. Então, é um salmo que nos coloca de frente a uma reclamação da nossa ética pessoal como critério para participarmos, para estarmos na casa de Deus. Lendo este salmo em perspectiva cristã, a gente diz assim, olha, no Evangelho segundo João, a morada de Deus é o próprio Jesus. Capítulo 2 do Evangelho joanino, quando Jesus, então, expulsa os vendilhões do templo e aquele pessoal pergunta a ele, versículo 18, capítulo 2, versículo 18, que sinal tu nos mostras para agires assim? E Jesus responde, destruí este santuário e em 3 dias eu o levantarei. E aí, então, o próprio João, no versículo 21 do mesmo capítulo 2, diz, ele, porém, falava do santuário do seu corpo. O templo de Deus, o santuário de Deus, não é mais um lugar físico, não se trata do Monte Sião, nem do templo, fabuloso templo que estava erguido em Jerusalém. E sim, ele é a própria pessoa de Jesus. E nós temos escutado nestes dias, durante a oração sacerdotal de Jesus, na liturgia da missa, do capítulo 17, ele que diz, que fala exatamente da inabitação, né? O justo que faz morada nele, ele que faz morada no Pai, o Pai que faz morada nele, e ele e o Pai que habitam, que fazem morada no justo, né? Então, é a inabitação. Nós vivemos em Cristo e no Pai, e eles vivem em nós. E este salmo aqui, que é o Salmo 14, aliás, Salmo 15, né, como eu tinha dito, ele é trazendo para a nossa perspectiva cristã, morar em Deus, isto é, estar em Cristo, implica tudo isso, né? Viver a justiça, não insultar o vizinho, não dar valor algum àquele que é ímpio, sustentar o que prometeu, mesmo com dano, e tudo mais que o Salmo está dizendo. Tudo isso para falar do santuário, do Templo de Jerusalém, no qual Jesus hoje se encontra para ser confrontado mais uma vez. Vocês estão vendo minha tela ou não? É a minha tela que está aparecendo, é? Será? Estamos vendo o senhor e atrás do senhor o templo. O templo, só que os nomes aqui estão trocados, né? Mas teria que ter... Eu acho que tem um recurso que troca, que ajeita isso. Parece que fica como se fosse no espelho. Que nome que estão trocados? Não estão de trás para frente, não, no computador de vocês? Não. Nós Santuário. estamos dando para ler direitinho. Fortaleza Antônia, Pórticos, Átrios do Está tudo certo para vocês, né?
Tá, tudo certinho. É porque para o meu está trocado, porque eu acho que eu estou Órbita vendo. de Eu é que Júpiter. vejo o espelho, vocês não. Aham, mas tá certo. Ah, ótimo. Então, melhor, para você estar certo. Então, o episódio se passa no inverno, né? Que hoje nós vamos refletir a festa da dedicação, capítulo 10, versículos 22 a 39, encerrando, não é isso? Isso. Não é isso mesmo? Encerrando Isso aí mesmo. encerrando aqui o capítulo 10, antes de se falar da ressurreição de Lázaro, porque a ressurreição de Lázaro será o último sinal que Jesus realizará publicamente. Então, aqui, o contexto é este. É o santuário, o templo de Jerusalém, e aqui, olha, saindo aqui de lado, vocês podem ver o pórtico de Salomão. Cadê? É um desses. Está aqui, olha. Esta colunata aqui todinha, sabendo que o Templo de Jerusalém é uma construção muito grande, né? De 4 a 6 campos de futebol. Então, aqui, essa colunata, essa parte do templo, se chama o Pórtico de Salomão. É coberto, né? E é compreensível que Jesus não esteja em pátio aberto, porque é a festa das tendas. E a festa das tendas acontece no mês de dezembro. E dezembro é inverno no hemisfério norte, é frio. E eles estão aqui abrigados no pórtico de Salomão, não ao relento, né? não ao frio mais intenso do relento, mas no pórtico de Salomão. O que é que diz a passagem? Diz o seguinte: eu separei exatamente estas partes para que a gente possa perceber as unidades que a compõem. Então, é assim. Foi quando se celebrou em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno, Jesus andava pelo templo, no pórtico de Salomão. Agora, vocês não estão vendo a minha... Eu não estou partilhando com vocês, né? Agora eu vou ter que fazer isso. Estão vendo agora o texto? Agora o texto. Então está Agora aqui. o texto. Aí Ótimo. saiu sua imagem e a do templo. O texto aqui, A né? festa da dedicação. Pronto. Então, estes 2 primeiros versículos nos introduzem no ambiente. Quando se celebrou em Jerusalém a festa da dedicação. O nosso texto do encontro passado, aquele evento ali do nosso texto acontece entre as 2 festas que são citadas no capítulo 7º, e esta aqui, que é citada no capítulo 10º. Lá no capítulo 7º, a festa citada é a festa das tendas, que acontece pelo mês de setembro, que acontecia, né? A festa das tendas. No capítulo 7º, versículo 2º. Então, tudo o que está entre o capítulo 2º, aliás, o versículo 2º do capítulo 7º e o versículo 22 do capítulo 10º, ocorre entre estas 2 festas, entre a festa das tendas, que tem lugar pelo mês de setembro, e a festa da dedicação, no mês de dezembro. Então, no mês de dezembro, quando se dá este evento aqui, já é inverno no hemisfério norte, e aí então diz, era inverno,
Jesus andava pelo templo no pórtico de Salomão, que é aquela colunata que eu apresentei lá, né? Aqui, os versículos 22 e 23 descrevem um novo cenário e marcam o início de um episódio novo em relação ao que estava sendo dito até o versículo 21 do capítulo 10º, né? Aquele discurso do bom pastor. Depois do período da festa das tendas, que é introduzido ali no versículo 2º do capítulo 7, João introduz agora a seguinte grande festa judaica, tendo a mesma temática das tendas. A dedicação do templo, que ocorre em dezembro, pleno inverno no hemisfério norte. Esta festa não consta entre as festas tradicionais de peregrinação do judaísmo. A festa da dedicação, ela não está no mesmo patamar das grandes festas de peregrinação, das 3 grandes festas de peregrinação, como a Páscoa, o Pentecostes e as tendas. E também não é uma festa antiga, como essas 3. É uma festa mais recente. E o que esta festa das tendas, aliás, da dedicação, comemora? Exatamente aquilo que é narrado no primeiro livro dos Macabeus, que é a purificação do templo, quando os Macabeus retomam o templo dos Seleucidas, né, que eram os gregos que haviam profanado o templo, introduzido ali imagens de Zeus, numa tentativa de tornar a religião judaica sincrética e, assim, conseguir um meio termo entre a proposta grega e a fé judaica, mas não conseguiram porque houve a revolta dos Macabeus. E esta revolta dos Macabeus começa pelo ano 164, né? E ela culmina com a vitória dos judeus, dos Macabeus, a retomada do templo, da cultura, do próprio domínio sobre o território judaico. E assim, então, aquele templo que havia sido profanado pelos Seleucidas, os gregos, né, é purificado para que ele possa ser, de novo, um lugar onde o culto a Deus é oferecido da maneira adequada. Então, é isso que a festa das tendas comemora. É uma festa nova, porque no tempo de Jesus, ela tem cerca de 150 anos. Ela comemora, pelo menos, um fato ocorrido há 150 anos. Havia 150 anos. Não é, portanto, uma festa antiga e nem uma das grandes peregrinações como a Páscoa, o Pentecostes e as tendas. E ela ocorre em dezembro, em pleno inverno. Jesus está, então, ali pelo pórtico de Salomão. A gente pode imaginar, certamente, abrigando-se do frio mais intenso do inverno, em vez de estar em algum pátio aberto ali do templo. Agora, exatamente porque essa festa da dedicação, ela tem origem na luta pela liberdade nacional, isso lhe confere um caráter de messianismo nacionalista. E isso se coaduna bem com os assuntos abordados pelos adversários de Jesus nesta passagem aqui que examinaremos. Então, nada é à toa. João não nos diz nada à toa. Se Jesus fez, por exemplo, o discurso da água viva, e se fez o discurso do bom pastor, aliás, se ele fez o discurso da água viva e da luz, eu sou, no seio de quem crê em mim, brotarão torrentes de água viva. E ele diz também, eu sou a luz do mundo. Se ele fez esses 2 discursos numa festa das tendas, é porque ele aproveitou os elementos simbólicos daquela festa das tendas, que são a água e a luz, e apresentou a pessoa dele como substituição
daqueles símbolos na modalidade do Antigo Testamento. E agora aqui, na festa da dedicação, que é uma festa de grande efervescência de nacionalismo, né? Que se recorda os grandes feitos dos macabeus, que eram guerreiros e que conseguiram, pela espada, retomar a autonomia do país de Israel das mãos dos gregos, seleucidas. Então, em torno dessa festa também existem muitas expectativas messiânicas nacionalistas. E as perguntas que Jesus haverá de responder, dirigidas a ele da parte dos judeus, têm vínculo direto com o contexto dessa festa, com tudo aquilo que essa festa suscita e significa. Continuando, então, aqui, a partir do versículo 24. Os judeus, então, cercaram-no e disseram: até quando nos deixarás em suspense? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Exatamente, festa das tendas. O Cristo é aquele libertador, como Judas Macabeu, né, que irá fazer a guerra e tomar das mãos dos romanos o país de Israel. Então, se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Na verdade, isso acaba sendo também uma espécie de armadilha. Jesus respondeu: eu já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. E ele continua: vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Por isso, elas nunca se perderão, e ninguém há de arrancá-las da minha mão. O que o meu Pai me deu é mais importante que tudo, e ninguém pode arrancar algo da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. De novo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: eu vos mostrei muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me quereis apedrejar? Jesus, quando fala dos seus sinais, isso nós já tínhamos visto desde o começo desses nossos encontros sobre o Evangelho joanino, que quando Jesus se refere aos sinais que ele opera, ele os chama de obras, porque é assim também que se chamam os sinais que Moisés opera lá no Antigo Testamento. E aquilo que Moisés opera, não é Moisés que está operando, é Deus que está operando em Moisés. E Jesus, ao nomear seus sinais como obras, acaba que ele está fazendo um paralelo entre ele e Moisés, e não apenas, mas reafirmando que o que ele realiza não é ele que está realizando, é o Pai que está realizando nele. São obras, né? Embora a gente saiba que são os mesmos sinais, mas na boca de Jesus recebe esta denominação de obras, porque Jesus tem uma clarividência maior do que qualquer um daquilo que ele opera, que ele faz. Então, na sequência, eu separei aqui também, porque do 24 ao 32, nós temos um quadro dentro deste episódio da dedicação, né, da festa da dedicação. Então, do 24 ao 32, um quadro. Aqui tem um assunto próprio, um conteúdo próprio. Eles estão discutindo sobre a identidade messiânica de Jesus e a sua missão. Jesus está explicando para eles por que é que eles não acreditam, e ao final do quadro Jesus faz uma afirmação que vai ter uma reação da parte dos judeus.
E aí isso vai ser o quadro seguinte, os versículos 33 a 39. Então, assim, quando ele diz, eu e o Pai somos um, então, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, versículo 31. E aí, então, ele pergunta por quais das boas obras que eu pratiquei vocês querem me apedrejar, e eles respondem, os judeus. Os judeus responderam, não queremos te apedrejar por causa de uma obra boa, mas por causa da blasfêmia. Tu, sendo apenas um homem, pretendes ser Deus. Jesus respondeu, acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que, então, acusais de blasfêmia aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo só porque disse, eu sou o Filho de Deus? Se não faço as obras, eu deveria ter também aqui colocado vermelho, se eu não faço as obras do meu Pai, não acreditais em mim. Mas se as faço, mesmo que não queirais crer em mim, crede em minhas obras. Eu vou continuar aqui para a gente perceber como ele insiste sobre o tema. Assim, reconhecereis e sabereis que o Pai está em mim e eu no Pai. Mais uma vez procuravam prendê-lo, mas escapou de suas mãos. Isto é claro porque a sua hora ainda não havia chegado, né? Aqui ainda era uma festa da dedicação. Não será na festa da dedicação que Jesus dará a sua vida. Ele dará a sua vida na próxima festa de Páscoa, que os judeus vão comemorar, né? Então, isso ocorrerá alguns meses depois deste episódio aqui, porque aqui nós estamos em dezembro, né? Quando acontecer sua paixão, morte e ressurreição, será lá para março, abril, né? do que no nosso calendário seria já o ano seguinte. Nosso calendário. Então, voltando, aqui é o começo do nosso relato, que é a festa da dedicação. Eu coloquei aqui só um resumo geral, né? O motivo pelo qual nós subdividimos o texto da maneira como está subdividido acima, naqueles dois quadros maiores e naquele quadrinho com os dois primeiros versículos, né? Os versículos 22 e 23. Este episódio não narra nenhum gesto de Jesus, mas é composto de discussões. Os temas não são novos também. Tudo isso que eles estão debatendo aí já foi debatido antes. Retomam-se os temas messiânicos e cristológicos, já abordados nos capítulos anteriores, Messias, mormente na primeira parte do capítulo 10, antes daquela passagem que nós vimos há 2 semanas. E eu poderia dizer ainda mais, olha, ainda se volta até mesmo ao tema da unidade que antecede imediatamente esta daqui, que é o discurso do bom pastor, porque ele volta a falar das suas ovelhas que escutam a sua voz. Então, acontece de novo o retorno a esse tema, das ovelhas que escutam a voz. Jesus continua se apresentando como o pastor, e tem razão, tem motivo de esse tema voltar, porque aqui nós estamos numa festa da dedicação, e esta festa, imagina o seguinte, a festa da dedicação vamos dizer, para os judeus do tempo de Jesus, era como se fosse a festa da independência dos Estados Unidos, né, para os americanos. A do Brasil, nem tanto, porque a nossa não teve
não teve nada, foi só um acordo de cavalheiros lá, né? Mas essa festa da dedicação foi conquistada com guerra, com bravura e também com muita resistência da parte do inimigo. Então, foi preciso dobrar o inimigo à força. E isso, a lembrança desses fatos, aguçavam bastante o nacionalismo judaico e suas expectativas messiânicas, porque a espera do Messias também ela tinha essa nuance de se esperar um Messias valente e guerreiro e violento, né, para retomar o poder das mãos não só dos romanos, mas de qualquer dominador que tentasse subjugar o país de Israel, colocando sob o seu poderio político e econômico. Então, Jesus responde a duas questões. Os dois primeiros versículos são uma introdução do tempo e do lugar, né? Qual é o tempo? É a festa da dedicação. Qual é o lugar? É o pórtico de Salomão. Lembrando também que o próprio Salomão é um exemplo de um rei que expandiu as fronteiras do país, porque se Davi conseguiu unificar Israel, Salomão foi aquele que conseguiu tornar Israel, vamos dizer assim, no reinado de Salomão, foi quando Israel teve o seu território mais dilatado. Foi o período das maiores conquistas, né? Foi o período áureo da expansão do reino de Israel. E aí, então, o próprio lugar, com a alusão a Salomão e aos tempos áureos, também faz lembrar a expectativa daqueles judeus em relação à figura do Messias, né? Será como um novo Judas Macabeu. Ele fará a revolução, de fato. Então, por isso os judeus perguntam se Jesus é o Messias. Aqui a discussão dos versículos 25 a 30. E a pergunta que volta nos interrogatórios do relato da paixão. Então, aqui tudo já está pré-anunciado em relação à paixão. E não é a primeira vez, né, que o problema da identidade messiânica de Jesus surge. Ele já está lá desde as primeiras idas de Jesus a Jerusalém, no capítulo 5º do Evangelho segundo Mateus, e desde o capítulo 5º começam com o judaísmo os conflitos entre Jesus e os judeus. Então, volta a esta pergunta sobre se Jesus é o Messias, e essa pergunta vai continuar até os relatos da paixão. E outra coisa torna-se igual a Deus, é o que os versículos 34 a 38 apontam. A reação sobre o messianismo de Jesus, a reação dos judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. Foi essa a reação deles. E a reação a outra parte, se ele quer se tornar igual a Deus, a reação procuravam prendê-lo. Então, da parte dos adversários, o que Jesus enfrentou foi a oposição violenta, né? A cada resposta, os judeus reagem, portanto, com uma tentativa de apedrejar Jesus. Castigo prescrito pela lei em caso de blasfêmia. Versículos 31 a 39, né? Então, eles querem eliminar Jesus. Versículos 31 e 39, que é a conclusão desta primeira parte, né? Do 25 ao 30. O 31 é a reação dos judeus. Do 34 a 38, o 38 é a reação dos judeus. A reação a este tema do messianismo, eles pegaram pedras para apedrejar Jesus. A reação a este segundo tema, se ele de fato se faz igual a Deus, eles queriam prendê-lo. Então,
voltando ao nosso texto, olhar o nosso texto, né, e refletir aqui sobre o seu sentido. Celebra-se, vou recordar, né, a festa da dedicação do templo, que é a renovação que é uma reconsagração do templo que tinha sido profanado e agora tinha sido reconquistado por Judas Macabeus no ano 164. Esse relato aí se encontra no primeiro livro dos Macabeus, no capítulo 4, versículos 52 a 59. Essa festa, ela também recebe a alcunha de tendas do inverno, porque ela tem uma relação com a festa das tendas, uma identidade, né, uma afinidade de significado. É uma festa de cunho messiânico, nacionalista. É uma festa de carga nacionalista revolucionária, protegendo-se aqui contra o mau tempo do inverno. Jesus anda ensinando na principal galeria do pátio do templo, que é o Pórtico de Salomão. Então, ele voltando aqui à figura do Templo de Jerusalém, sem a minha pessoa junto, né? Aqui está, a gente pode ver, né? E eles estão aqui no Pórtico de Salomão. Aqui no Pórtico de Salomão. Não está no pátio aberto, está dentro dessa colunata aqui, é uma galeria, e aí ele certamente está se abrigando do frio, porque é inverno, né? Mas também, se a gente bem pensar, João não diz nada à toa. É claro que, ao dizer que é inverno, João dá ainda mais credibilidade ao seu relato, porque demonstra que ele conhece quando essa festa judaica ocorre. Ela ocorre em pleno inverno, período muito frio, e Jesus, estando onde está, se explica por essa razão, mas também por razões teológicas, né? O próprio pórtico dedicado a Salomão. E aí, então, a pergunta dos judeus é esta, né, que eu coloquei aqui em destaque. Pelo menos uma parte da pergunta eu coloquei em destaque. Eles dizem: até quando nos deixarás em suspense? Já que falou do Messias pastor, no capítulo 10, versículos 11 a 18, a passagem imediatamente anterior a esta, né? Que diga abertamente se ele é o Messias. Eles não acharam que o discurso que Jesus fez do bom pastor disse tudo, às claras, que ele é esse Messias, né? Porque aquele discurso do bom pastor, nós tínhamos refletido, quando nós falamos sobre ele, que ele, na verdade, tem como texto de fundo do Antigo Testamento o capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel, no qual o profeta lança uma crítica sobre os líderes de Israel, que são os seus pastores, né? E ali Deus promete que ele mesmo pastoreará o seu povo na pessoa do Messias. Então, quando Jesus diz: eu sou o bom pastor, ele está dizendo que ele é aquele prometido pelo capítulo 34 do profeta Ezequiel, o Messias, através do qual Deus mesmo apacentará o seu povo. E quando ele diz que haverá um só rebanho e um só pastor, tudo isso está lá no capítulo 10, versículos 11 a 18, ele também está fazendo alusão a outro texto messiânico, que é o capítulo 37 do mesmo livro do profeta Ezequiel. Esse rebanho e este pastor é o novo Davi. Então, mas mesmo assim, os judeus ainda não acham que ele disse de forma tão aberta, e eles querem que ele diga às claras, sem nenhuma sombra de equívoco, que ele é o Cristo. Então, como nós estamos em uma festa
de dedicação do templo, que é uma festa de grande fervor nacionalista. Então, o que está implícito naquilo no desafio que os judeus lançam a Jesus é que faça logo a revolução. Pois entre os judeus da Judéia reinava bastante a expectativa de um Messias guerreiro. É bom lembrar que, pouco depois do tempo do quarto evangelho, os rabinos da Judéia proclamarão Messias Bar Kokhba, no ano 132. O historiador, aliás, melhor dizendo, a história dos hebreus tem esta página. Primeiro, entre o ano 66 e 70 da nossa era, explodiu em Israel a primeira revolta judaica contra Roma. E esta primeira revolta judaica contra Roma culminou na queda de Jerusalém, né? As legiões romanas sitiaram e Jerusalém caiu, sitiaram Jerusalém e a cidade caiu. E o resultado foi que Roma destruiu Jerusalém, o templo, os palácios, né? E aí, então, ocorreram, como se diz, ocorreram as sentenças foram pronunciadas, pessoas foram presas, outras foram mortas, né? E aí, então, a situação apaziguou. E os romanos se aquietaram, deixaram a coisa ficou quieta por um tempo. Só que, pelo ano 132, uma segunda revolta, um segundo levante ocorreu em Israel, e desta vez esse levante foi liderado por Bar Kokhba, que significa filho da estrela. E ele, de fato, por um período de alguns meses, conseguiu expulsar os romanos de dentro do território de Israel. Mas, como se tratava de uma revolução que não tinha adeptos fora do próprio país de Israel, então, logo ela foi sufocada e também os seus idealizadores pagaram com a própria vida. Mas, enquanto durou o êxito dessa revolta, alguns rabinos da Judéia proclamaram este Bar Kokhba o Messias, porque eles viram na figura desse homem que conseguiu vencer os romanos, embora não tenha segurado a vitória, né? Mas no momento em que ele estava vencendo e nos meses em que Israel viveu como uma nação soberana dentro do grande Império Romano, alguns rabinos reconheceram Bar Kokhba como o Messias, pensando que havia chegado, de fato, a redenção de Israel. Então, assim, era um candidato muito mais apto, de acordo com as expectativas do judaísmo da Judéia, para ocupar o cargo de Messias, do que Jesus, que era pacífico e que morreu na cruz, né? A resposta de Jesus, no versículo 26, é esta: eu já vos disse, mas vós não acreditais. Na realidade, nem João, nem os evangelhos sinóticos declaram, ali, nem em João, nem nos evangelhos sinóticos, Jesus se declara como o Messias. Aliás, no Evangelho segundo Marcos, quando ele pergunta, lá no capítulo 8º, versículos, a partir do versículo 27, né, até o 30, quando ele pergunta aos discípulos, no Evangelho segundo Marcos, quem dizem os homens que eu sou? E aí, então, os discípulos vão dando as respostas que os homens dão. Ele pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, tomando a palavra, responde, tu és o Cristo. E com essa declaração, ele não discorda dessa declaração, né? Mas com essa declaração, ele ordena, na verdade, e ordena severamente aos discípulos que não contem isso a ninguém.
Então, nem no Evangelho joanino, nem nos Evangelhos sinóticos, a gente vê Jesus dizer que ele é o Messias. Ele mesmo dizer, eu sou o Messias. A samaritana pergunta para ele, né? Sobre o Messias. E ele diz, sou eu que te estou falando. Mas na boca de Jesus, ele não diz assim, eu sou o Messias, né? Ele diz de outras maneiras, mas não diz dessa forma explícita como os judeus querem que ele diga lá no Pórtico de Salomão, naquela festa da dedicação do templo. Então, ora, se querem saber se ele é o enviado do Pai, que vejam o que ele está fazendo, os sinais, a cura do cego. É assim que Jesus vai mostrando que ele é o Messias. Ele não vai dizendo que é o Messias com frases abertas, da maneira como os judeus querem. Ele vai dizendo que ele é o Messias com sinais, porque os sinais é que dão a credibilidade à pessoa dele e à sua missão. Essas obras que ele faz em nome de seu Pai dão testemunho dele. Mas os judeus não acreditam porque não são ovelhas, não conhecem a sua voz. A resposta de Jesus é esta aqui, olha. Jesus explica para os judeus que, embora ele pratique as obras, porque ele diz, as obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Então, eu não preciso dizer que eu sou o Cristo. As obras que eu faço dizendo isso. E ele diz, vós, porém, não acreditais, porque não sois as minhas ovelhas. Jesus, com esta, eu botei em destaque também aqui, em verde, esta sentença, porque é aqui que Jesus explica onde está a incapacidade dos judeus de compreender quem ele é a partir das obras que ele realiza. Ele quer dizer o seguinte, o problema não é que Jesus não é o pastor, mas é que eles, os judeus, não são as ovelhas dele. É por isso que eles não reconhecem a voz dele, porque as minhas ovelhas, ele diz, escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, a limitação não está no pastor, nem na sua capacidade de se fazer reconhecer. O problema de raiz está nisto. Aqueles judeus não são as ovelhas de Jesus, não são as ovelhas do bom pastor. Então, por mais que o pastor fale, elas não vão reconhecê-lo porque não são ovelhas dele. A limitação está, portanto, na ovelha. Por não pertencer ao pastor, não reconhece a voz do pastor. João parece aqui estar querendo formular a razão do abismo que separa Jesus daqueles que se retrancam na sinagoga, excluindo os próprios irmãos, os seguidores de Jesus. Então, pode até ser a própria igreja joanina dando esse aviso à sinagoga judaica. Vocês não seguem o nosso pastor porque vocês não pertencem ao pátio dele, né? Não são ovelhas do pátio dele. Então, no primeiro nível, o divisor de águas é a questão do messianismo de Jesus. Podemos imaginar a fala dos promotores da sinagoga no tempo de Jâmnia, né? Podemos imaginar o seguinte, a respeito do messianismo de Jesus, da identidade messiânica de Jesus. Eu vou voltar aqui, porque eu falei Jâmnia, aí pode ser que alguém não esteja lembrado. O sínodo de Jâmnia, ele é chamado sínodo de Jâmnia, porque ocorreu na localidade chamada Jâmnia, na Judéia, pelo ano 90. Foram os rabinos judeus que o dirigiram. E ali, no sínodo de Jâmnia, os rabinos judeus, ou o judaísmo da sinagoga, definiu aquilo que seria judaísmo e aquilo que não seria. E excluíram
das sinagogas oficialmente, né, porque na realidade isso já estava acontecendo, os que não se enquadravam dentro dos padrões que os rabinos colocaram. Declararam os cristãos, por exemplo, né, era o grupo, fora o grupo deles, era o grupo mais numeroso e mais visível. Então, declararam excomungados, anátemas, malditos, né? Esse foi o sínodo de Jâmnia, ocorrido no ano 90 da nossa era, no povoado Jâmnia, na Judéia, encabeçado pelos rabinos, os fariseus, e ali foram declaradas as cláusulas do judaísmo oficial para eles, e os grupos que eram excomungados, dentre eles, o principal, os cristãos, né? A igreja. Então, voltando aqui, supõe aqui o Königs, ele imagina como acusações de fundo deste sínodo de Jâmnia contra os cristãos as seguintes fórmulas. Por que vocês não se unem a nós na sinagoga? Por que vocês querem ser diferentes? Por que criar divisão entre nossa nação, que já somos tão dispersos e agora privados de nosso tempo? Deixem para lá esse Jesus, que não faz nada e nada fará. Então, a gente pode imaginar que os judeus de Jâmnia, e foi nessa época que o Evangelho segundo João foi escrito, né? Estão exatamente nesta linha de pensamento. Voltem para a sinagoga, abandonem essa ideia desse messianismo de vocês e tudo vai ficar bem, né? Ora, do ponto de vista cristão, a coisa se apresenta de outra maneira. O fato de serem judeus e de partilharem com a sinagoga o sangue de Abraão não é suficiente para que os cristãos fiquem unidos ao grupo da sinagoga. É preciso aceitar Jesus como Messias. A nova comunidade deve ser congregada em torno de Jesus. Quer dizer, os cristãos não abandonam a lei, mas esta lei, ela tem que vir com Cristo, com Jesus Cristo. E ele é o garante da lei. É ele que dá a verdadeira interpretação para a lei. Então, por mais que o sínodo de Jâmnia tente se opor, a igreja cristã, representada aqui pelo Evangelho joanino, por João e os seus, não vai ceder a essas pressões do Concílio de Jâmnia. Aqui, então, se revela, este é o primeiro nível, né? Aqui, então, se revela o nível mais profundo da separação, que é a questão propriamente teológica. Então, nós estamos no segundo nível, que é o primeiro nível é o messianismo de Jesus. E o segundo nível é o nível mais profundo da separação, que é a questão teológica. Os judeus se separaram da vida em abundância comunicada por Jesus. Por essa opção político-religiosa, os judeus se separaram do âmbito da vida em abundância que Jesus apresenta. João 10:10 diz: vim para que tenham vida e vida em abundância. Quem não aceita o pastor também não aceita a vida em abundância. Não são do rebanho de Jesus, não conhecem a sua missão divina. Pelo contrário, com base numa teologia estreita e formalista, consideram blasfêmia a pretensão de missão divina. Aí, então, o versículo 26, até o versículo 26, temos toda esta problemática, né? Jesus diz para os judeus, eu sei por que é que vocês não acreditam em mim, é porque vocês não são minhas ovelhas. E o problema não está no pastor, que não é capaz de se revelar. O pastor é capaz de se revelar. As ovelhas que são do pastor são capazes de reconhecê-lo. Mas vocês não reconhecem porque vocês não são das minhas ovelhas. Aí, então, do versículos 27 ao 29,
Jesus vai dizer: as minhas ovelhas escutam minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Então, vocês não conseguem me escutar, mas é normal, vocês não são minhas, não me pertencem. Vocês são de outros pastores. Vocês escutam a voz deles. Mas as que são minhas, escutam a minha voz. Então, seria isso uma ambição desmedida de Jesus? Ele lhes dá a vida da era eterna no âmbito de Deus. Elas nunca se perderão, pois Jesus as recebeu do Pai e ninguém pode arrancá-las de sua mão. Aqui nós temos a expressão o que o Pai lhe deu, que é um semitismo, né? Semitismo para aqueles que o Pai lhe deu, supera tudo em valor e ninguém pode arrancar algo que a mão do Pai protege. Outra coisa, Jesus já havia dito na parábola do bom pastor que existe o assalariado que foge quando vem o lobo para atacar as ovelhas. Porque ele não é o dono das ovelhas, ele não vai perder a vida dele, ele não vai perder a própria vida por aquilo que não é dele. Ele não é o dono das ovelhas, ele é só o assalariado. Agora, Jesus diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, eu dou a minha vida por minhas ovelhas. Por que ele dá a vida? Porque ele não é o assalariado. As ovelhas são dele. E por aquilo que é dele, ele perde a própria vida. Ele dá a própria vida, né? Então, os dois últimos sinais de Jesus, o do cego e o de Lázaro, vão ilustrar exatamente isso, que o Pai protege aquilo que é dele. Aquilo que é dele não é tomado. Eu estou me referindo aqui a história do cego e a da ressuscitação de Lázaro ilustram isto aqui, os versículos 27 ao 29, esta parte aqui. Então, de modo conclusivo, lá no versículo 30, Jesus declara: eu e o Pai somos um. Também coloquei em destaque aqui. Uma realidade só. Eu e o Pai somos um, quer dizer, somos uma unidade. Somos uma única realidade. O que vale em relação ao Pai, vale também em relação a Jesus. Os dois constituem uma realidade só. Esta frase exprime solidariedade radical, mas não significa nem identidade de pessoa, usando-se uma nomenclatura teológica atual, nem igualdade de ordem entre Jesus e o Pai. Contudo, na opinião dos judeus, o que Jesus diz é uma blasfêmia, porque eles entendem que Jesus está se fazendo igual a Deus. Mas Jesus não está. Pelo menos não está dizendo, não está confundindo a sua identidade com a identidade do Pai, né? E no fundo dessa blasfêmia, dessa acusação que os judeus fazem contra Jesus, está, na verdade, a acusação que a sinagoga, o concílio de Jâmnia, fazem contra os cristãos. Essa blasfêmia provoca, versículos 31 a 32, provoca uma tentativa de apedrejar Jesus. Essa suposta blasfêmia, né? Ele não está blasfemando, mas os judeus entendem que ele está blasfemando. Jesus acaba de dizer que suas obras revelam sua missão da parte do Pai. Agora, a pergunta, ironicamente, por qual dessas obras o querem apedrejar? Respondem que não é por causa de alguma obra, mas por causa da blasfêmia, pois sendo apenas um homem, se parece Deus. João pode até dizer que Jesus é Deus. João diz, né? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João diz. E ele diz também no versículo 18, ninguém jamais viu a Deus, mas o unigênito, ele desde sempre o Pai nos revelou. Então, no capítulo 1, versículos 1 e 18, João mesmo, o narrador do Evangelho, pode até dizer que Jesus é Deus. E diz:
Mas o próprio Jesus, ele não diz que o próprio Jesus pretende ser Deus. Ele não diz hora nenhuma que Jesus, o verbo encarnado de Deus, no meio dos judeus, ele pretendia ser Deus. Isso aí é a fé que a comunidade joanina professa. Ela que reconhece nas obras de Jesus a sua identidade, também a sua identidade messiânica, mas também a sua divindade, isto é, a sua identidade como filho de Deus. Jesus é o filho obediente, não é o Adão seduzido pela serpente. Quem quis usurpar ser igual a Deus foi Adão no paraíso. Ele quis usurpar isso aí. Mas Jesus, em modo algum, Jesus é o filho obediente, ele não é como Adão desobediente. Ele é o filho que, sendo obediente, ele vai dar a própria vida. E ele diz, por isso é que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. E eu a dou livremente, porque eu tenho o poder de dá-la e o poder de retomá-la. Ninguém a tira de mim. O versículo 33, já começando aqui a outra parte que é a segunda unidade deste relato, né? Mostra em que consiste, em nível teológico, a razão decisiva por que os judeus rejeitam a fé dos cristãos. É a última palavra do debate público entre Jesus e os judeus, iniciado no capítulo 5, versículos 16 a 18. Olha, depois daqui, não vai mais ter debate entre Jesus e os judeus. Aqui é o último conteúdo de debate entre eles. Não vai mais rolar esse tipo de debate público, de discussão pública entre Jesus e os judeus. Pelo menos não como nos moldes como já vem acontecendo desde o capítulo 5. Né? Não houve nenhum progresso. Os judeus não progrediram em nada. A acusação continua a mesma. A acusação que eles fazem a Jesus é a mesma que eles fizeram no capítulo 5, versículos 16 a 18. E que acusação é? Eles dizem, ele quer se tornar igual a Deus. Então, tu sendo apenas um homem, pretende ser igual a Deus. Desde o capítulo 5, versículos 16 a 18, eles vêm fazendo a mesma acusação contra Jesus. Não houve nenhum progresso, portanto. Ou lendo em nível da comunidade, aos olhos dos judeus, a fé cristã é uma ofensa ao monoteísmo, ao Deus ciumento da aliança, né? Lá do Êxodo, por exemplo. Acusam os cristãos de fazerem de Jesus um outro Deus igual ao Deus de Israel, igual ao Senhor Deus, né? Ora, nem aqui, nem lá no capítulo 5, versículo 18, a união com Deus que Jesus reclama é um sistema de dois deuses. Pelo contrário, existe a união entre Jesus e o Pai. E o que isso significa não se aprende a partir de uma teologia rígida e preconcebida, mas olhando para a prática de Jesus. Capítulo 1, versículo 18 do Evangelho, segundo João, diz, a Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito nulo revelou. Então, basta olhar para Jesus e a gente vai saber como é Deus. É isso que ele está sempre tentando mostrar, né? Para saber quem é Deus, basta olhar para ele. E aí, Jesus vai também dizer, né, nos versículos 34 a 36, ele vai refutar a acusação dos judeus com uma espécie de argumento de escola, né, como se fosse uma disputa de mestres judeus, como era própria também da época neotestamentária e depois dela. O que significa Deus? O que está acima de tudo, de todos? A Bíblia chega a chamar de deuses os antigos chefes de Israel, os juízes, porque
aquilo que Jesus está citando no versículo 34, acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses, né? E Jesus está, na verdade, fazendo alusão ao Salmo 82, versículo 6º. E o Salmo 82, versículo 6º, está, por sua vez, falando dos juízes, daqueles que têm a prerrogativa de julgar as pessoas, né? Os juízes legitimamente constituídos. Eu não digo juiz no sentido pejorativo, não. Eu falo dos juízes no sentido mesmo próprio da expressão legitimamente constituídos. Então, o Salmo 82 se refere, Jesus faz referência a este salmo, dizendo: acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses, né? Porque eles têm plenos os poderes de Deus, isto é, os juízes, né? O sentido do Salmo, o sentido original do Salmo 82 pode até ser mitológico, mas isso não interessa a João. João só quer legitimar o uso do predicado Deus para Jesus, se for o caso, né? Ele só está dizendo que, no Antigo Testamento, o Salmo 82, versículo 2º, chama os juízes, versículo 6º, melhor dizendo, chama os juízes de Israel, legitimamente constituídos, de deuses, porque têm o poder de julgar as pessoas. Ele diz, e Jesus alude a esse salmo para dizer: por que vocês estão me acusando de alguma coisa neste sentido, se a própria lei de vocês chama de deuses, né? A pessoas, a homens, né? Também Moisés é chamado Deus, em Êxodo, capítulo 7, versículo 1. Então, por que acusar de blasfêmia e apedrejar aquele que Deus consagrou e enviou ao mundo, quando ele diz ser filho de Deus? Ele nem disse eu sou Deus, ele disse eu sou filho. Ele disse que é filho de Deus, né? E ele diz através de suas obras. A prática, não a discussão sobre palavras, mostra quem é Jesus e em que sentido pode ser chamado Deus ou filho de Deus. Mas é preciso aprofundar o sentido dos termos usados por Jesus. Aquele que o Pai consagrou, com a consagração se faz pela unção. Esta expressão significa, em primeiro lugar, o ungido, o Messias ou Cristo. Colateralmente, essa terminologia pode aludir à festa da dedicação ou à reconsagração do templo. Na primeira Páscoa, Jesus suplantou o templo. Ele disse: derrubai este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. E João comenta: ele estava se referindo ao templo do seu corpo. Na segunda festa, né, ele subiu para a celebração em Jerusalém pelo dom do pão, símbolo da sua própria pessoa, lá na Galiléia. Na festa das tendas, ele assumiu para si os símbolos da festa, que são a água e a luz, né? Na festa das tendas, ele diz: do seio de quem crê em mim brotarão mananciais de água para a vida eterna. E ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Água e luz eram os 2 símbolos da festa das tendas. Na mesma linha, ele se põe agora no lugar do templo consagrado. Já não se precisa de uma nova guerrilha de macabeus ou zelotas para salvar a referência central do judaísmo. O templo reconsagrado, ou seja, a presença do próprio Deus vivo, se dá na pessoa dele. Aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo. Nós ainda estamos aqui no versículo 36. Por que, então, acusais de blasfêmia aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo? Só porque eu disse, eu sou o Filho de Deus. Jesus consagrado com o Espírito de Deus para trazer a verdadeira libertação, mas não é um mandado, simplesmente, uma pessoa qualquer, né? Na Antiguidade Oriental e no judaísmo, muitas vezes, o enviado era equivalente àquele que o enviava.
Esta expressão se traduz no hebraico como shaliach, que vem do verbo shalar, que é enviar. É o enviado plenipotenciário. Este tipo de enviado, ele carrega consigo a autoridade própria da pessoa que o enviou. E na linguagem do Novo Testamento, que é o grego, na língua do Novo Testamento, que é o grego, este tipo de enviado é chamado de apóstolos, né? E assim nós tratamos os apóstolos. Jesus, portanto, é um enviado do Pai, mas não um enviado qualquer, um office boy, um menino de recados. Ele é enviado ao mundo, ele é o enviado do Pai como um enviado plenipotenciário. Ele é o próprio Pai no mundo. Ele é o próprio Pai no mundo. Um fato, eu me lembro, quando estava em Floriano, quando veio o núncio apostólico, que eram 2 núncios anteriores ao atual, Lourenço Baldisseri, eu lembro que ele abriu o discurso dele em Floriano dizendo assim: hoje o Papa está em Floriano. Quer dizer, ele, o núncio apostólico, é a própria pessoa do Papa. Ele não é enviado como um office boy, né? Como um menino de recado. Pela estrutura da diplomacia e pela estrutura da teologia da diplomacia do Vaticano, o núncio apostólico é um enviado plenipotenciário do Papa. Ele é a própria pessoa do Papa presente onde ele estiver, né? E assim, então, Jesus também se apresenta como a própria pessoa do Pai. Ele não é um enviado qualquer. Então, aquele que o Pai consagrou e enviou, não enviou como qualquer, mas como um enviado plenipotenciário. Por isso, ele pode dizer que onde ele está, o Pai está. Quem o vê, vê o Pai. E aí, então, nos versículos 37 a 38, é neste sentido que Jesus e o Pai são um. E ele vai afirmar: eu e o Pai somos um. Jesus faz as obras do Pai. Eu coloquei ao longo de todo o texto a questão das obras, né? Eu fui sempre colocando em vermelho a palavra obras, porque, na verdade, aquilo que Jesus realiza, a gente tem que entender que é o próprio Pai que está realizando, porque onde ele está, o Pai está. Quem o vê, vê o Pai. Ele é o consagrado e enviado plenipotenciário do Pai para este mundo. É neste sentido, então, que ele e o Pai somos um, ou são um. Jesus faz as obras do Pai, ele é Deus agindo no meio de nós. Se não fosse assim, suas obras não mostrariam a presença de Deus e os ouvintes não deveriam acreditar nele. Ora, se não querem acreditar na sua afirmação de ser o Filho de Deus, que acreditem nas suas obras, pois ele faz as obras de Deus. Então vão conhecer e saber que o Pai está realizando a sua obra em Jesus. Esta frase aqui foi usada num sentido apologético. Os milagres de Jesus provariam. Esta frase foi usada no sentido apologético. Os milagres de Jesus provariam a sua identidade, mas não é isso que João quer dizer. O que João quer dizer é: tudo o que Jesus faz é manifestação de Deus no seu enviado. O enviado é um com quem o envia, isto é, com o Pai. Não se trata apenas de citar os milagres de Jesus como argumento da sua divindade. Aliás, o Jesus de João não confiaria muito em tal apologética, mas se trata de ver Deus em Jesus. E aí a cena termina com uma nova tentativa de se apedrejar Jesus. E se prendê-lo, né? Castigo segundo a lei para casos de idolatria, de blasfêmia, né? Mas também de adultério e tudo mais. Ao mesmo tempo, prepara o episódio seguinte, que se inicia com um autoexílio de Jesus, porque depois que acontece este evento aqui, Jesus vai se autoexilar. Ele vai sair daí de Jerusalém, vai atravessar o Rio Jordão e vai voltar lá para o lugar onde o evangelho começou, quando João Batista estava batizado, né? Agora, isso aí
é um outro episódio, né? Então, resumindo, entre os dois temas das discussões de João, capítulo 10, versículos 22 a 39, a messianidade de Jesus e a sua igualdade a Deus, existe uma relação de reciprocidade. Jesus é Messias, não a maneira de um novo Davi, mas a maneira de alguém que executa a vontade do Pai em perfeita unidade com este. Segundo, Jesus é um com o Pai, mas não no sentido de uma identidade de pessoa, nem no sentido de uma igualdade de ordem, mas no sentido de representá-lo de modo equivalente em relação a nós. Ele é o enviado consagrado, mas não é um enviado qualquer. Ele é o enviado único. O consagrado quer dizer ungido, né? Ungido do Espírito Santo. E um enviado plenipotenciário, de modo que aquilo que ele diz é o próprio Pai quem diz. Carrega a autoridade da palavra do próprio Pai que o enviou. Aquilo que ele realiza são obras, quer dizer, é o próprio Deus que realiza nele. E por isso, então, ele e o Pai são um, e quem o vê, vê o Pai. E quem o acolhe, não é a ele que acolhe, mas acolhe aquele que o enviou como enviado, que é um plenipotenciário, né, com todos os poderes. E assim, então, a gente encerra nosso episódio de hoje. Eu não sei, cadê? Eu estou aqui passeando. Calma. Pronto. Eu não sei se vocês estão me vendo mais, não. Estamos, sim. É porque eu fechei o mosaico. Estamos vendo o senhor e sua tela. Aproveitar para lhe parabenizar, né, pelo respeito aniversário de sacerdote. Foi. Nós todos estamos unidos, rezando pelo senhor, agradecendo a Deus, louvando. Muito obrigado pelas mensagens, pelo apreço. Agradeço mesmo de coração. A minha apresentação parou, não parou? Parou. Ah, tá. Continua a imagem. O senhor não tirou a tela do compartilhamento ainda não, viu? Eu não parei o compartilhamento. Pronto, é isso que eu quero saber. Não, parou não. Não tirou. Agora tirou. Padre Clodomiro, sabe como é o nome da pessoa que disse que Cleófas era irmão de São José? É Egesipo, do século II. Como? Egesipo. Egésipo. Ele é do século II. Aham. Agora, lá naquele livro que eu estava dizendo, diz o seguinte, olha. Deixa eu ver aqui uma coisa. O que foi que eu encontrei de Jerônimo? Jerônimo diz assim... Jerônimo sustenta que os irmãos de Jesus eram seus primos, ou através da irmã de Maria, aquela que é referida lá no capítulo 19, versículo 25 do Evangelho segundo João, ou através de uma irmã ou um irmão de José. É por isso que... Mas o Jerônimo não diz quem era esse irmão, essa irmã ou esse irmão de José, não. Só diz isso. São Jerônimo, né? No século IV, que é o tradutor da Bíblia. Porque eu estava lendo outro dia sobre isso aqui, aí eu fiquei com essa informação. Padre, é interessante a gente ver que realmente tudo em São João tem um sentido, nada é à toa, né? Cada coisa que o senhor vai esclarecendo para a gente vai vendo que tudo tem um contexto, sentido, né? Texto, né? Muito interessante, assim, a gente já aprendi muito hoje também, cada vez mais, né? Principalmente o que a gente acha na época em que foi escrito, né, o Evangelho de João, né? Exatamente o período, né, desse sínodo, né, padre?
mais ou menos? Como? Estou dizendo o Evangelho de João, a época que ele foi escrito, foi exatamente mais ou menos nesse período desse sínodo, né? Foi. Era isso que eu estava querendo dizer, isso mesmo. É. Uhum. Ele está certamente também reagindo Ah, ao sínodo, ou o sínodo ok. reagindo a ele também, né? Pode ser. E as duas coisas, né? Aham. No- O certo é que não se ignora que eles são da mesma época e que aquilo que está em discussão era o que estava em discussão na época em que o sínodo ocorreu e em que o evangelho foi escrito. Depois o senhor vai ver lá seu calendário de junho, né? Para a gente poder saber, Sim, senhora. vamos ver. No mês Viu? de junho. A gente Talvez, eu espero que junho seja menos aperreado do que maio. Vai dar certo. imagina. Mas vai ser, porque até as aulas acho que vão terminar, as minhas aulas vão terminar lá pela metade do mês também. Aí melhora, né? Pois, gente, muito obrigado, viu? Nós que agradecemos. Vai à missa Nós é que também. agradecemos. Nós. Vamos fazer uma Muito oração para obrigada, encerrar? hoje foi muito bom. Vamos Sempre é fazer uma bom. oração para encerrar? Vamos. Em nome do Pai, Em nome e do do Pai, Filho do e do Filho e do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto Quer que eu me do afaste vosso mais para cá? ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, Aí por pecadores, nós, pecadores, agora agora e na hora hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, e do Em Filho, nome e do Pai, do Filho e Espírito do Santo. Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Obrigada, padre. Nós que agradecemos. Sua agenda.